Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 3 de novembro, começando aí mais um fechamento de mercado com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou conduzi-los aqui neste vídeo, comentar sobre o fechamento do Ibov. Foi estável aí, 0,03 de queda, nada muito relevante, mas a sessão teve muita volatilidade. E também vou trazer aí vários ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de terça-feira. Ontem foi feriado, espero que vocês tenham curtido aí o feriado, aproveitado, descansado com a família, com os amigos, enfim, tenham aproveitado aí da melhor maneira possível. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha, olha só, estou pedindo gentilmente, e que você já deixe nos comentários os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos amanhã no fechamento, combinado? Então aproveita aí esse tempinho da vinheta, bora lá. Então vamos lá pessoal, Ibovespa aí na tela. Para você que pulou a vinheta, já deixa aí o seu joinha, por favor, por gentileza, para ajudar a gente aqui no canal. A análise de fechamento está muito legal, vou até colocar os ativos aqui, comentários não, né? Os ativos que serão analisados hoje. Aí, começando pelo Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Raio 3, BRKM5, Vivara, BR Foods, Localweb, MGLU 3, Prio 3, Sabesp, Azul 4, BIF 3, Uzi Minas, Pets 3, Cielo e Banco do Brasil, BBAS 3. Então, só ativo aí com bastante liquidez, bem legal mesmo aí a análise de fechamento no dia de hoje. Então já deixa aí o seu joinha que vale muito a pena. E bora lá. Começando pelo Ibov, basicamente aí estável o fechamento de hoje, 0,03 de queda, nada muito relevante, apesar da volatilidade que foi apresentada. Se a gente pegar aí desde o fechamento de terça, o Ibov chegou a cair 2,11% na sessão de hoje. Baita abertura aí de queda que a gente teve. O mini índice abriu com um gap de baixa, a gente vai ver na sequência aí, mas foi um início de pregão um tanto quanto conturbado. Essa recuperação aqui, ela é positiva. Apesar disso, a gente teve uma perda de mínima, tecnicamente falando. Ah, Kaique, mas só oscilou e já voltou aqui em cima. Mas tecnicamente a gente teve essa perda de mínima, o que enfraquece já esse atual movimento de alta que vem sendo apresentado. Além do que a gente testou uma região de resistência na terça que foi respeitada. Nós fechamos abaixo desse nível de preço aí nos 117.480 pontos. Então é ainda um nível de resistência, enquanto a gente não confirmar um fechamento acima dele, para aí sim poder buscar o próximo lá na faixa dos 119.928 pontos. Então a gente continua aqui abaixo dessa resistência. Então a gente pode ter um movimento ainda mais lateral nos próximos dias, contanto que continue ainda acima da média móvel, tentando apresentar uma nova sinalização positiva. E o que seria ruim, mantendo ainda o que eu mencionei terça-feira, seria um fechamento abaixo da média, aí, aumentando a expectativa de um novo movimento de baixa. Só que quando a gente olha para alguns ativos do Ibov, tá difícil de olhar algo nesse sentido. Com exceção aí de Petro e Vale, que não tem ajudado muito e tem peso relevante no índice, esses ativos não, o Ibovespa pode aí até apresentar algo mais para baixo, mas os outros que a gente vai ver na sequência ainda tendem a mantê-lo aqui acima da média. Então vamos ficar de olho aí. Falando agora do mini índice. Na mini índice futuro aí, agora sim. No dia de hoje, por enquanto, alta de 1,12%, chegou a abrir um gap de baixa que eu mencionei, mas se recuperou. Tá vindo para fechar acima da média, acima do fechamento de terça, bem positivo. Perdeu o mínimo do pregão anterior, mas está conseguindo voltar para cima da média. Ponto importante aqui. Gráfico de 60 minutos. Gap mais claro aqui que foi apresentado. Conseguiu retornar para cima da média e lateralização desde então. Já são basicamente aí 4 candles dentro desse movimento mais lateral. A gente pode ter o índice aí um pouquinho mais travado no início da sessão de amanhã.
tentando apresentar um novo sinal positivo na sequência. Então isso seria visto com bons olhos aqui para operar mais na ponta compradora no mini índice amanhã, seja nas primeiras horas ou logo na abertura, se já tentar apresentar algum pivô de alta por aqui. O que seria ruim? Um gap de baixa, gerando sinal negativo lá no gráfico de 5 ou de 10 minutos, abaixo aí dos 118.200 pontos. Então se gerar algo nesse sentido aqui, seria ruim, aumentando a expectativa de um novo movimento de baixa por aqui. Como seria isso lá então, Kaique? Gráfico de 5 seria basicamente a gente abrir já perdendo essa região aqui que está funcionando como suporte aí no 118.300. Abre um gap de baixa, tenta apresentar algum recuo, não consegue, gera sinalização negativa aqui na sequência e aumentando a expectativa de um novo movimento de baixa. Pelo gráfico de 10 minutos seria semelhante. Tá? A gente abre aqui abaixo, confirmando um pivô de baixa e uma nova sinalização negativa na sequência. E para ter um viés mais positivo, opa, não está aparecendo agora sim, seria basicamente romper aí o 118.970, confirmando um pivôzinho de alta. Melhor ainda se já abre num gap de alta, só recua aqui nessa região e gera um novo sinal de fundo aí, seria uma possibilidade de operar mais na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. Amanhã, a partir das 8h45, estaremos ao vivo aqui nesse canal. Para você que gosta do nosso canal, gosta da nossa live, já deixa o joinha nesse vídeo. Dólar, no dia de hoje, queda de 0,42%, ainda nessa região de suporte. Deixa eu só ver se o dólar está correto. Ainda aí nessa região de suporte dos 147, mas perdeu esse outro nível aqui dos 192, que era um nível importante aí de suporte também. Então veio testar esse fundo um pouquinho mais abaixo. Não foi muito legal aí o dia de hoje, apesar da abertura com gap de alta, até superando a máxima do pregão de terça. O gráfico de 60 minutos vai ficar mais claro. Gap de alta na abertura, superando a máxima lá de terça-feira, mas recuou, testou o fundo menor ali de terça, se segurando num repique em direção à média móvel aqui, mas podendo gerar alguma sinalização negativa aí logo menos. Então estaria mais voltado para a venda, principalmente se perder aí a mínima dos 143,5, gerando sinalização de topo aqui no gráfico de 60 minutos. Então lá no gráfico de 5, seria já basicamente fazer o quê? Anular esse fundo ascendente que está sendo apresentado aqui. Anulou esse fundo ascendente, seria uma possibilidade de já abrir a venda aqui na perda dos 145,5, jogando o stop aqui acima desse topo que foi formado, tentando pegar um novo movimento de baixa e aquela sinalização negativa lá do gráfico de 60 minutos que eu mencionei. Abriu um gap de baixa, um recuo do preço até a média ou fechando o gap, gerando sinal negativo na sequência, seria uma possibilidade de venda ainda. Só olharia para compra se gerar um sinal abertura num gap e um sinal de alta acima dos 157, acima dos 160, trazendo um viés mais positivo aí de tentar aumentar a chance de um novo movimento de alta. Ó, bem próximo aqui, inclusive, de tentar anular aí. Se fizer já isso aqui no decorrer da sessão aqui ainda hoje, algum recuo aqui tentando gerar nova sinalização de topo descendente seria uma possibilidade aí de venda. Lembrando, amanhã às 8h45 estaremos aqui, hein? Petrobras, para você que chegou nesse vídeo agora, deixa aí o seu joinha. Petro fechando em alta de 0,3%, mas ainda dentro de um movimento de baixa. Máximas descendentes aqui, ainda se segurando nessa região de suporte dos 29,57. Muita gente fica me perguntando lá no radar do mercado qual é o suporte mais relevante da Petro. Esse onde ele está se sustentando nesse momento. É sempre o suporte mais relevante, onde já está testando. Agora, se eu estou longe, né, se eu ainda estivesse aqui, poxa, eu ainda tenho esse cara para depois ter esse outro cara aqui embaixo. Agora, se eu estou em cima de um suporte, esse com certeza vai ser o mais relevante. Tá? Se eu tivesse mais um aqui embaixo, aí eu venho e busco esse cara, eu estou em cima dele, e esse agora é o mais relevante. É sempre o mais próximo, o suporte mais relevante aí do ativo. Então, nesse momento, se sustentando aí na região dos 29,90, aqui o fechamento ali nos 29,30. Enfim, não vejo possibilidade de compra aqui nessa superação de máxima amanhã. Ah, mas Kaique, a Petro divulgou aí que vai pagar 50 bilhões de dividendos. Tá, uma coisa é pagar dividendos e outra coisa é focar no ganho de capital, que seria tentar pegar aqui algum repique. E como eu já tenho resistência muito próxima de um gap anterior, a média móvel se aproximando, para mim a relação risco-retorno não é favorável.
até a região do fundo eu tenho 3%, o meu stop ficaria em 4%, então já não chama atenção para mim abrir essa compra aqui na Petro. O ideal seria voltar para cima aí dos R$ 32,00 e gerar uma sinalização de alta aqui para olhar realmente para uma compra de swing trade. Então, nada a ver tem com dividendos a ser pago por essa empresa para mim nessas operações aqui de curto prazo. Inclusive estaria bem mais voltado aí para alguma venda se tiver um repique fraco em direção à média aí nos próximos dias. A tendência de alta não existe aqui mais na Petro, já estamos numa tendência de baixa. No semanal a tendência de alta ainda existe, mas bem enfraquecida aí por ter se aproximado muito dessa região de fundo anterior. Se perder ali os 28,58, anula aí então a tendência de alta de médio prazo na Petrobras. Vale. Para você que chegou na Vale agora, deixa o seu joinha nesse vídeo. Vale queda de 2,92% na sessão, abrindo aí com gap de baixa, testou a região dos R$ 70,00, não conseguiu ganhar lá na terça-feira e hoje aí esse gap retomando o viés mais negativo, aumentando a expectativa novamente de vir fechar esse gap lá na faixa dos R$ 64,70. Se alguém estiver vendido, continue vendido, dá para deixar o stop aí na volatilidade, 5% seria basicamente um stop em... lá em cima ainda, hein? Basicamente em R$ 70,51. Eu deixaria aqui, ó, na faixa ali dos 69,20. Tá? Pode ainda tentar vir fechar esse gap aqui, mas eu deixaria por aqui. Já não sairia mais perdendo tanto assim, tá? Para quem abriu venda aí hoje, também seria aí o stop mais próximo aqui do gap, como eu mencionei, tá? Tentando pegar aí até o fechamento lá embaixo, algo próximo de 4%, ou ainda no fundo ali, nos 62,90. Perdão, algo próximo de 6,5% de queda. Semanal vai ter suporte primeiramente no 62,92, depois na faixa dos 58,82. Então viés bem mais negativo aí no curto e médio prazo da Vale. Agora as recomendações de swing trade foram enviadas lá dentro do aplicativo. A primeira delas saiu 3. Saímos aqui no stop gain com lucro na operação. Apesar de ter aberto aí com gap de baixa, conseguiu se recuperar, fechando quase no 0 a 0 aí. Chegou até próximo ali das máximas das últimas sessões, mas iniciou um processo corretivo aqui que pode durar mais algumas sessões. Enfim, saímos aí com um lucro menor nessa operação, não atingiu o nosso objetivo cheio. Já vou mostrar o resultado aqui para vocês. Antes eu vou falar de Braskem, que também acionou a nossa saída, mas essa foi com prejuízo aí na operação. Teve um gap de baixa, nossa saída foi no gap, na abertura, porque abriu abaixo do stop que a gente havia colocado. Então acionamos aí a saída da operação logo na abertura, tá? Na faixa ali dos R$ 31,60. E agora colocando aí para vocês o resultado. Na Braskem foi uma queda de 4,62% na operação, e sobre o capital total, por conta do gap, uma queda de 0,53% no capital total. Já a Raio 3 teve um ganho de 2,45% e sobre o capital total foi 0,3%. Dessa vez não vou esquecer aqui a barra aí dos resultados na tela. O fechamento de terça-feira foi o vídeo inteiro com os resultados aí. Eu peço desculpa para vocês, pessoal. Realmente não vi. Agora os outros ativos que ainda estão em aberto, as operações. Primeiro deles, Vivara, Viva 3, apesar do gap aí de baixa apresentado na abertura do mercado, conseguiu se recuperar, fechando em alta de 0,83%, superando máximas dos pregões anteriores e reforçando essa expectativa de continuidade aqui do movimento. Então continuamos posicionados aí na ponta compradora de Vivara. Temos também aqui uma operação que foi aberta no dia de hoje em BR Foods na ponta vendedora. Deixa eu só ajustar aqui, nessa sinalização de topo que foi apresentada. Então estamos posicionados aí na venda de BR Foods, tentando pegar aí um novo movimento de baixa, depois dessa estilingada que o papel deu aqui, correção que não foi muito longe, bateu aqui na resistência do fundo anterior, então a gente já abriu essa venda aí nessa perda de mínima no pregão de hoje. E também abrimos uma compra no final aqui do pregão em Local Web. Abrimos aí a compra bem próxima aqui do preço onde está, Local Web aí tentando pegar o que? A fuga dessa região toda aqui. A gente está tentando pegar realmente aí um movimento mais expressivo. Semanal aqui realmente brigando com essa região dos R$ 11,10 para tentar dar sequência aí no movimento de alta. Mensal também, apenas uma média aqui segurando. Mês passado já conseguiu fechar levemente acima
Então, se conseguir romper aí essa região, a gente tende a pegar aí uma boa de uma valorização aqui em local web. Então estamos posicionados aí na compra também nesse ativo. Chegou a gerar inclusive uma sinalização de topo aqui, mas que foi revertida na mesma sessão aí hoje, retomando esse viés mais positivo. Então vamos ver se a gente consegue pegar finalmente esse rompimento aí. Agora, falando aí dos ativos que foram solicitados nos comentários de terça-feira, primeiro deles aí, MGLU3, alta de 6,8%, fechando acima dessa lateralização toda aqui, que poderia funcionar como um ponto de resistência. Hoje já testou e fechou acima de todos os maiores fechamentos aqui atrás. Então bem positivo o que aconteceu, e agora aumenta a expectativa de buscar o próxima resistência na faixa dos R$ 5,37. Lembrando que gerou sinalização de fundo aqui no semanal também, o que aumenta a chance de ter um movimento um pouquinho mais expressivo também no médio prazo aí em MGLU3. Para quem estiver comprado, stop aí abaixo dos 4,40, ou seja, nos 4,39, tentando pegar aí a continuidade no movimento até o topo, teria um espaço aí de mais 10,5%. Para quem está de fora, tem que aguardar aí alguma correção, pelo menos 2 a 3 candles aqui no ativo. Falando agora de PRIO 3, hoje comentaram lá no radar do mercado, né, falando que o PRIO 3 está na máxima histórica, posso abrir compra? Aí a primeira coisa que eu falei é, o papel não está na máxima histórica, pessoal. Coloquem no gráfico anual, sempre que vocês acharem aí que não, aqui agora está na máxima histórica. Não está. Olha só, onde é a máxima histórica do papel? Lá em 2011. Em 2011, qual é? R$ 44,40. Qual é a máxima desse ano? R$ 37,78. Está se aproximando. A expectativa é de que possa romper essa região, mas ainda não está na máxima histórica. Gráfico diário. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje no curto prazo, 36,25. Gerou sinalização de baixa? Pode aumentar aí a possibilidade de uma correção, o que seria muito interessante para quem está de fora, para abrir uma nova compra na sequência. Então eu estaria voltado para algo nesse sentido aqui. Pode continuar subindo aí nos próximos dias e não corrigir ainda? Pode. Está no terceiro candle, inclusive, desse pivô de alta que foi confirmado. Mas não adianta eu querer forçar a barra e entrar aqui agora, né? Até porque eu não vou ter onde posicionar um stop tão bem protegido. Vai ficar muito caro aí o meu stop para eu entrar nesse momento. Então o ideal seria mesmo, se for embora, eu aguardar para uma correção para entrar aí nos próximos dias. Não adianta eu querer forçar a barra agora. Sabesp na sessão de hoje, leve queda de 0,46%. A gente teve uma perda de mínima aqui no pregão de hoje. Eu vejo isso aqui como uma correção nos últimos 3 pregões aí. Apesar de esses dois aqui terem tido aí mínimas ascendentes, eu vejo realmente esses 3 aqui como uma correção. Então a gente pode ainda ter mais um aqui e gerar alguma sinalização que possa abrir possibilidade de compra nos próximos dias. Como vem trabalhando acima da média, o semanal segue alinhado aí para cima, o mensal também segue alinhado para cima, eu ficaria de olho. Pode ser que amanhã já apresente essa sinalização aí tentando escapar aqui. Então se por acaso alguém está tentando abrir uma compra em Sabesp, tem que ficar de olho aí. Se superar os R$ 60,27 amanhã, daria para arriscar com menos capital, jogando um stop aí na volatilidade, 3,34. Seria um stop aqui abaixo da média, nos R$ 58,18 aí, e tentar surfar algum novo movimento de alta aqui. Se tiver a correção, melhor ainda, em direção à média, porque a gente entra com uma melhor relação risco-retorno, joga o stop mais abaixo, tem um espaço maior até o topo, né? Então ficaria melhor ainda se tivesse essa correção ainda nos próximos dias, aí no curto prazo. Se tiver alguém comprado, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Se quiser deixar um stop que seria ali no 56,22, que seria um técnico, né? Ou seja, perdeu ali, anula a tendência de alta, seria possível. Falando agora de Azul 4. Azul 4 aí na sessão de hoje, queda de 0,55%, abriu aí num gap de baixa, perdeu a mínima do pregão anterior, mas o candle de força aqui segue sustentando aí o papel. Veio aqui para testar essa região de fundos anteriores, na faixa aí dos 15,60, e conseguiu se segurar bem aqui. Tá difícil de identificar uma entrada aqui, sendo bem sincero. Seria essa aspiração de máxima ou essa reversão do topo que foi formado. Até porque o stop ficaria um pouco caro aí também, né? 6,72. Essa aspiração de máxima seria um stop de 5,5. A volatilidade de papel está em 6,25.
Ou seja, essa aspiração de máxima seria uma possibilidade. Mas eu tenho muita resistência já pela frente, né? Na faixa dos 17, depois a região dos 17,40, depois dos 17,89. Então tem muito desafio pela frente aí. Então o ideal seria, para quem está tentando arriscar uma entrada, alocar menos capital aí. Alocar menos capital seria o ideal por conta do risco que a gente tem pela frente. São muitas as resistências aí. Além do semanal ainda dentro do movimento de baixa também. A gente ainda briga contra um grande candle de baixa, tentando fechar acima da média aí de 13 períodos também. Então o ideal seria alocar menos capital. Se alguém abrir uma venda aqui nessa perda de mínima, stop aí acima da máxima, uns 15,57. Reverteu o topo, pula fora aí da venda. Falando de BIF3, BIF3 na sessão de hoje aí, leve queda de 0,22%. Antes de mais nada, se você esqueceu do joinha, clica nesse joinha aí, pelo amor de Deus. Eu fiz um estudo aí no canal, toda vez que eu peço joinha várias vezes, eles são atendidos. Aí eu peço uma vez só no começo, uma vez só no final. A galera que pula a vinheta não vê, a galera que não fica até o final também não vê. E aí os likes sempre ficam baixos, né? Então deixa aí o seu joinha, por gentileza. BIF3, no dia de hoje, leve queda, 0,22. Gerou uma sinalização de fundo ascendente aqui, já está no quarto movimento aí do candle do movimento de alta, mas não consegue aí dar sequência de maneira relevante, não consegue confirmar o pivô de alta, está com dificuldade. Então, se tem alguém comprado, stop abaixo da mínima de hoje, nos 15,51, porque pode gerar sinalização de topo descendente aqui e a gente tem uma tendência indefinida com um viés mais negativo. Então ficaria de olho nisso daí. O semanal tá aqui, ó, brigando para tentar voltar para cima da média. Vamos ver se vai conseguir. Então todo cuidado aí para quem está comprado no curto prazo aí desse ativo. Não vejo possibilidade de compra aqui, tá? Eu estou muito na resistência com esse fundo anterior, tenho esse topo muito próximo já. Já são 4 no movimento de alta que não consegue dar sequência. Eu só olharia para compra acima aí dos R$14,44, se gerar sinal de alta aqui em cima. Do contrário, eu fico de fora aí desse ativo. Falando agora de Uzi Minas, Uzi 5, no dia de hoje aí, queda de 0,8%, mas sim, pessoal, esse é um ativo que, nossa senhora, tá pior que código de barras. Esse é aquele ativo que eu olho e eu falo, não vou fazer nada. Não vou fazer nada nesse papel, não vou comprar, não vou vender, não vou fazer simplesmente nada, tá? Por quê? Porque não tem nada, não tem nenhum padrão técnico que eu olhe e fale, não, aqui agora eu consigo entrar, seja para venda ou para compra. Não tem, tá, pessoal? A gente utiliza a análise técnica para isso, para rastrear as entradas, né? Para rastrear os movimentos dos compradores e dos vendedores. E aqui o movimento é de muita briga entre eles. Então o que eu faço? Fico de fora, só assisto a briga, não vou querer entrar no meio aí e tentar tomar um lado, né? Senão eu vou tomar porrada aí, né? O papel vem, costura média para cima, vem, costura média para baixo, aí costura para cima, costura para baixo, para cima, para baixo no mesmo dia. Então, não faço nada. Se eu estivesse lá dentro, já deixaria um stop aí abaixo da mínima de hoje no 7,27. Ah, e posso abrir essa venda aqui então se perder? Eu estou muito próximo já de suporte também, por isso que eu não faço nada. Então eu fico de fora, realmente fico de fora, mas se perder aqui, já pularia fora também. Por quê? Semanal também está lá, ó, travado. Então não adianta, pessoal. Enquanto não tiver uma tendência clara, é um ativo que realmente não faz sentido para mim. Pets 3. Na sessão de hoje, alta de 2,5%. O legal da Pets 3, depois desse movimento todo de baixa, é que ao gerar a sinalização de topo descendente, a gente já teve a reversão na mesma sessão. Então isso aumenta a expectativa de ter um movimento de alta aqui nos próximos dias, em direção à próxima resistência, que fica lá nos 9,86, 9,90, que é próximo da média lá do semanal também. Então, essa reversão de sinal negativo aqui aumentou a chance desse movimento. Até o semanal gerou sinalização de fundo aqui, que aumenta a chance desse repique que eu mencionei. Então, se tiver alguém comprado aí, stop abaixo dos 8,57. Não vejo aí possibilidade de compra se deixar andar muito aqui, tá? O ideal seria realmente se superar de novo os 9,07, que é a máxima desse topo, e jogar um stop aqui embaixo, tá? Vai tentar pegar 1 para 1,5 aí, quase 2 para 1, tá? Seria realmente forçando um pouco mais a barra.
Para quem estava vendido, stop aí já foi acionado. Se não saiu, se superar os 9,07 de novo, é mais um sinal de saída. Cielo 3, a Luana está vendida em Cielo. Hoje aí subiu 1,28%, mas o viés segue sendo mais negativo aqui. A gente teve um forte candle de baixa na terça-feira, voltando para baixo da média, anulando esse grande candle de alta, perdendo a mínima dele também. Então a expectativa é de ter algo mais para baixo realmente. A gente vai ter suporte na média do semanal, no 5,30, e depois essa região de fundos, ali na faixa dos R$ 9,10 basicamente. Se tiver alguém vendido então, como a Luana, tentaria buscar algo próximo dessa região aí. Para pular fora, teria que jogar um stop na volatilidade aí por enquanto, né? 5,40. Seria um stop aqui bem acima, né? Lá no 5,86, tá? Lá no 5,86. Voltou aqui para cima dessa região, realmente pode ficar um pouco mais travado aí nos próximos dias. E tá difícil até de visualizar a compra aqui, tá, pessoal? Porque se a gente olha o gráfico mensal, veja como tá bem esticado esse movimento. Olha como falta uma correção aqui em direção à média, mesmo que seja mais devagar. Considero aqui já esses 3 meses como correção, mas só 3 depois desse longo movimento de alta ainda não é o suficiente. Então a gente precisa realmente ter algo aqui mais relevante, vindo, se aproximando mais da média para gerar um novo sinal positivo. Por isso que eu ainda vejo um viés mais negativo aqui na Cielo. E só olharia para a compra se realmente voltasse para cima dos R$ 6. Abaixo desse nível de preço, ficaria de fora aí de alguma compra. E por fim, Banco do Brasil. Se você chegou até aqui e não deixou seu joinha, toma vergonha nessa cara e clica nesse botão aí. É rápido, fácil, gratuito. E bora lá. Alta de 2,08%, mas não conseguiu ganhar ainda a região de resistência aí dos 39,30, 39,25, que é essa região toda aqui de resistência que o papel perdeu de antigo suporte. O semanal tá vindo aí para tentar fechar, tentar não, né? Já fechou ali o gap, o diário também, basicamente, né? Quando abriu aqui abaixo. Enfim, eu estaria ainda mais voltado para venda se girar a sinalização de topo aí nos próximos dias. Tá bem ruim aí o cenário técnico, a tendência é de baixa, só olharia para compra se tiver sinal de alta acima do mesmo patamar aí que está tentando ganhar, que é a região aí dos 39,30. Semanal ainda pode vir buscar a média lá do mensal, essa região de topo que é um nível de suporte, tudo aí próximo dos R$ 34,50. Olha só o mensal. O mensal dentro do processo de correção, a gente pode ter algo nesse sentido aqui ainda. Então ficaria de fora aí de operações na ponta compradora enquanto trabalhar abaixo da resistência e de olho em alguma venda se gerar sinalização de topo aqui nos próximos dias. Então é isso, meus amigos, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, agradeço aí pelo carinho, pela atenção, pelos likes, pelos comentários também, e a gente se vê aqui amanhã mais uma vez a partir das 8h45 da manhã. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite de quinta-feira e até mais.